Na semana passada, você acompanhou a primeira parte do nosso bate-papo com a Gislaine Ricardo, da cidade de Quitandinha, no interior do Paraná. Ela contou como é que ela e o marido transformaram um galpão em um espaço de lazer fora de série. Agora, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre as transformações que eles fizeram na cozinha e no quarto. Vocês já tinham ouvido falar de um escritório escondido? Então não perca, porque a entrevista começa já já. Na semana passada, a gente conversou com a Gislaine e ela contou um monte de coisas que ela fez num galpão antigo que ela tinha lá no terreno da casa e que se transformou em uma incrível área de lazer para a família. Agora a gente vai falar das sacadas que ela e o marido tiveram na parte de dentro da casa. Vamos começar com essa cozinha, Gislaine. É verdade que todos esses móveis da sua cozinha, esses armários todos que a gente vê nas imagens, foram vocês que construíram? Sim. O meu marido, a gente se mudou para essa casa tem 5 anos e eu queria uma cozinha projetada. Só que eu não tinha condições de pagar 20, 30 mil numa cozinha projetada. E meu marido, ele tinha bastante tábuas cortadas de madeira que ia se perder, né, dessas árvores que caem e tudo, ele mandou cortar e tinha bastante coisa lá guardada. E eu resolvi que eu queria fazer minha cozinha. Meu marido não acreditou, falou: não vai dar certo, não vai dar Quando certo. você, quando você fala, eu resolvi que eu queria fazer minha cozinha, você está dizendo que nem você, nem ele tinham absolutamente nenhuma experiência relacionada a Não, isso. não, Marcenaria, nada nada, disso. nada, 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 nada. Eu, para não dizer que eu não tinha experiência com nada, eu cresci numa casa em construção, então eu sabia lidar com algumas ferramentas, né? Porque sabe aquela casa de pobre que nunca fica pronta? A minha casa era assim quando a gente era criança. Então eu lidei com ferramenta desde muito nova. A gente ajudava, né, a minha mãe a construir, meu pai a construir a nossa casa. Então eu lidei com ferramenta, eu, meus irmãos, a gente lidou com ferramenta desde muito cedo. E em casa de pobre todo mundo vira servente, né? Daí então a minha experiência era essa. Daí quando a gente resolveu fazer, eu falei para ele assim, eu quero fazer. Ele, mas será que vai dar certo? Não sei o quê. Eu falei assim, compra uma furadeira para mim, que eu já tinha uma maquita. Maquita não, uma serra mármore, na verdade. A serra mármore, para você ter uma ideia da loucura. Ele tinha uma serra mármore, e eu falei assim, compra a furadeira. Eu queria uma furadeira para a fazadeira. Daí fomos lá e compramos. Gastamos na época, assim, com material, é, só para comprar, assim, ferragem, essas coisas assim, a gente gastou, acho que não gastamos R$ 1.000. Compramos a furadeira e mais as ferragens, puxador, umas coisas que foi comprada, não gastamos nem R$ 1.000. Desculpa te interromper, mas só para eu Não, tudo entender. bem. Vocês planejaram, vocês projetaram, desenharam, como é que foi isso? Eu desenhei, a minha casa eu desenhei, eu passei noites em claro querendo desenhar ela para ficar do jeito que ela suprisse a necessidade da minha família, sem a gente poder gastar muito, né? Porque a gente não tinha condições de fazer uma casa muito grande. Então eu tinha que fazer uma casa que suprisse as nossas necessidades. Daí eu desenhei, fiquei noites e noites em claro para ver o que que eu não podia abrir mão, assim, sabe? Para ver o que que eu não podia abrir mão para ter a minha casa. Daí, quando eu estava desenhando a minha casa, eu já tinha ideia dos armários. Daí a gente começou, a primeira coisa que a gente fez antes de mudar foi o balcão da pia, que é um balcão construído em dois módulos, eles são encaixados, e daí as gavetas vêm fechando. Então, ele não é uma peça inteira, eles são módulos, debaixo de cada parte da pia eu construí um módulo, o nosso pedreiro já deixou um degrau de 10 centímetros entre o chão e a parte de base da pia, então ali ele é elevado, a parte de baixo, né, não tem contato com o chão, então esses armários não tem pé, ele é embutido direto em cima. Daí eu tinha um fogão, eu já fiz também, retirei os pés do fogão e fiz o espaço para embutir o fogão, e do lado fiz um outro balcãozinho que na época era para colocar o gás embaixo, mas depois a gente tirou o gás para fora e virou mais um armário. Daí eu resolvi colocar, eu falei assim, não, dá para a gente colocar na outra parede, porque eu tenho uma parede inteira livre do outro lado, a gente coloca do outro lado. Só que quando a gente colocou do outro lado, a gente só tinha os aéreos. Eu não tinha feito embaixo ainda.
né? Porque a ideia era fazer um lado só da cozinha. Era só uma parede que era para fazer. Daí eu resolvi fazer os de baixo. Daí a gente fez os balcão de baixo. Daí eu tinha comprado umas pranchas grossas que eu queria fazer uma mesa, que nem a mesa da minha mãe. Eu ia fazer uma mesona grande para mim. Só que aí quando eu fui fazer os balcão, tinha que ter alguma coisa para pôr em cima. Já usei uma prancha. Daí fiz os balcão, daí fechei aquele lado. Quando eu mudei, eu tinha uma mesa de madeira na cozinha com um banco, e eu resolvi mudar e comprei uma mesinha pequena, redonda, que é aquela mesa que estava no barracão. Uma mesinha com 4 lugares. Eu falei, então eu vou precisar de mais espaço para sentar. Então eu peguei mais uma prancha e fizemos um balcão para sentar do lado do fogão a lenha. O nosso fogão a lenha é um fogão de península. Ele fica ali no meio da cozinha, diferente do que a maioria faz, que coloca encostado na parede. A gente resolveu fazer ali no meio para dar uma divisória na cozinha, que dela divide a área de preparo da área de alimentação, né? De uma área de jantar, assim, como se fosse uma sala de Eu jantar. achei show de bola, achei muito, muito, muito legal. Primeiro, os armários, eu achei incrível, porque, como você bem falou, você acabou ficando com duas bancadas ali, dos dois lados da geladeira, você tem duas bancadas que te Isso, permitem colocar um monte de eletrodomésticos, como aliás você colocou, né, espalhados aí nessas duas bancadas. Tem bastante prateleiras para você colocar as coisas e ainda deu até para você fazer uma coisa mais personalizada para colocar o teu micro-ondas. Tem um espaço que é meio que um barzinho ali do lado direito, né? isso, isso, Que isso. você tem algumas garrafas e copos ali. Ali Ficou era o nosso, ali muito era o nosso legal. bar antes. Antes de Ali ter era o a nosso bar área de antes. lazer enorme, né? Antes era mais modesto o bar, agora o bar está um pouquinho maior. Agora é um barzão, né? A gente começou com um barzinho modesto. Daí Agora, a em gente cima pegou. da pia, me chamou a atenção que você fez uma prateleirinha muito legal, simples, mas extremamente útil, que você coloca ali um monte de potezinhos. Você já falou que adora cozinhar, trabalhou com isso durante parte da sua vida. E ali dá para colocar os potes com temperos e ingredientes para cozinhar. Isso, Esses potes que você usou são potes de produtos que a gente compra, não é? pote de tudo. Ali tem pote de Nescafé, tem pote comprado, tem pote que era de outros produtos. A única coisa que eu tinha como critério é que todos eles eu queria tampa vermelha. Pois é, Daí, como é que você fez? Eu ia te perguntar isso. Você pintou as tampas? não, eu fui procurando quando era tampa vermelha. Que nem Ah, o a tampa é Nescafé já tem original. a Você tampa só vermelha, pegou potes que tinham tampa vermelha. só com tampa vermelha. Tudo com a tampa vermelha. Eu adoro vermelho. E você falou aí no seu comentário da Península que ficou muito legal, muito diferente. Ela é feita de alvenaria, é isso? Isso. O meu marido, ele é aqui do interior mesmo, né? Ele é daqui da cidade. E na casa dele, da família dele, eles têm o hábito de se reunir em volta do fogão. Só que um fogão na parede, dois ficam um de cada lado, acabou a volta do fogão, né? Daí eu falei assim, não, se a gente quer se reunir em volta do fogão, você quer o fogão, então nós vamos fazer um negócio maior, porque aqui gosta de bastante movimento. É bastante gente em volta do fogão. Daí a gente teve a ideia de colocar uma peça de porcelanato em cima. Então, é uma peça inteira de porcelanato em cima da base que já tinha de granito. Então, a gente reformou com um porcelanatinho ali em cima. Nossa, Então, no ficou primeiro, muito legal. você vê Muito, umas muito imagens mais bom. antigas, tem um granito escuro. As imagens mais novas tem um porcelanato claro. Mas é o mesmo balcãozinho, assim, só mudou porque uma quebrou e a gente teve que dar uma reparada ali. E o fogão de lenha vocês usam? Sim, principalmente no inverno, né? Mais no inverno, assim, mas a gente usa assim. Meu marido adora, né? Adora fazer pinhão na chapa. Para quem é aqui do sul sabe o que que eu tô falando. Adora fazer pinhão na chapa, adora ficar ali na beira do fogão fazendo batata doce. Ele gosta muito. E Eu não sem tinha o contar que é uma hábito, peça bonita, né, Gislaine? eu não tinha o hábito porque eu sou da cidade, mas ele gostava e como a casa é nossa, a gente tem que fazer um pouco para os dois, né? Não dá para ser só o meu lado, tem que pensar nele também, né?
E aí, atrás dessa península, até para facilitar as pessoas que vão estar ali em volta do fogão, vocês fizeram um balcãozinho de madeira, né? De fora a fora, né? Isso. Esse balcãozinho também foi uma das peças que era da mesa. Todas as pranchas que eram da mesa a gente foi usando. Daí a gente aproveitou que a gente fez esse balcão e aproveitou para embutir uma tomada, porque eu não tinha tomada ali no balcão e volta e meia fazia falta quando ia fazer usar liquidificador, batedeira, alguma coisa que precisasse de tomada, eu tinha que ficar usando extensão. Daí a gente aproveitou e que já ia fazer uma estrutura de madeira ali para esconder fio e já colocamos uma tomada ali também. E daí ficou mais E é uma fácil. coisa que ficou super útil, porque ela ficou no meio da cozinha, né? Para qualquer coisa que você precisar, você tem a tomada ali, né? Isso. Porque daí os eletrodomésticos fixos, que nem a air fryer, o forno, o micro-ondas, eles têm a tomada própria. Mas os eletrodomésticos que ficam dentro do armário tem que ficar vindo e trazendo na bancada e colocando na tomada, né? Daí fazia falta essa tomada ali. Daí, quando eu ia usar ali, eu tinha que ficar pegando extensão. Esses móveis todos de madeira, qual o acabamento que vocês deram? Só o verniz? A gente lixou primeiro com uma esmerilhadeira, não foi com lixadeira normal de aquelas planas, né? A gente comprou um esmeril e foi com esmerilhadeira fazer a lixadeira. Ela é mais potente, né? Mais violenta, mas ela dá um efeito legal, assim, fica umas ondinhas, fica um negócio mais rústico. E nos primeiros móveis a gente fazia uns buracos assim, daí depois a gente foi aprendendo a deixar a mão mais leve. Agora já fica quase plano quando a gente faz as coisas, porque agora a gente já tem prática. E verniz natural, verniz cor natural, assim, que deixa aquele tom amarelinho, assim, né? Ele dá Perfeito. uma cor, mas não escura, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção na cozinha é que eu vi que vocês colocaram o forro no teto de PVC, não é? Isso, Como é que foi essa decisão pelo PVC? Porque a casa de vocês é quase toda madeira, né? E aí isso. no teto vocês escolheram PVC por quê? Quando eu fui fazer a minha casa, a gente estava com um orçamento baixo, mas eu falei algumas coisas que a gente não podia abrir mão, como eu falei, né? A gente ia ver as prioridades. E como dona de casa, né? Toda dona de casa se preocupa com a limpeza, né? Então eu procurei uma coisa que fosse esteticamente bonito, mas que fosse fácil de limpar. Então a gente escolheu um forro de PVC com sem friso. Então ele tem só uma canaleta, mas não tem friso. Então ele é fácil de fazer manutenção, ainda mais porque é uma cozinha com fogão a lenha. Se ele tiver coisa de que dificulte a limpeza, não fica legal. Então a gente precisa ter uma coisa de fácil manutenção ali. Então, a gente escolheu por isso e também para dar uma quebrada na madeira, né? Porque é muita madeira. Daí o branco dá esse contraste, eu acho que fica bacana. A parede da pia também é branca por esse motivo, para dar um contraste ali com a madeira. Boa dica, boa dica. Aí quando a gente vai para o quarto, você já comentou que vocês construíram a cama e a Isso. cabeceira. Como isso aconteceu? Como é que vocês pegaram a ideia para fazer? A cabeceira ela é toda torneada. Como é que foi isso? Então, a cabeceira, eu queria um baú, né? Eu queria um baú no meu quarto e eu tive a ideia de fazer um baú. Então, a cabeceira ela é um baú na parte de trás e na lateral ela tem ali dois nichos, tipo criado mudo, né? Com gaveta, com tudo. E a questão do torneado é mais um daqueles achados. A gente estava construindo a nossa casa e eu comprei beiral para minha casa. E daí eu fui no material de construção para buscar os beiral lá para eles, para escolher o modelo dos beiral, porque tem vários cortes diferentes de beiral. Você chega lá e ele tem vários desenhos ali dos arabescos que são diferentes. E eu fui lá para escolher qual eu queria. E por um acaso estava cheio de retalhos desses arabescos, porque eles tiram de uma madeira inteira, eles fazem um recorte para fazer o beiral cheio de detalhe. Eu perguntei, assim, como quem não quer nada, para o rapaz do estoque do material de construção, o que que ele fazia com aquilo. E ele falou que não fazia nada, que às vezes algumas pessoas iam buscar para lenha. Daí eu falei assim, você me daria um pouco? Daí ele me deu um saco daquilo. Então, aquele detalhezinho em cima, torneadinho, é um pedacinho de madeira desse tamanho, que é uma sobra de um beiral. É a para de um beiral quando é feito um beiralzinho. Nossa, ficou muito, muito lindo, muito lindo.
Daí ficou um E estilo meio provençal, né? na estrutura da cabeceira, me chamou a atenção a ideia que vocês tiveram, porque é muito criativa. Primeiro, os criados-mudos do lado, já acoplados, né, fazendo parte do É uma móvel, estrutura é, só. com prateleira e gaveta, que já é uma coisa muito legal. E me parece que a própria cabeceira, que fica atrás da cama, ela também é uma espécie de baúzinho, não é? Ela tem uma tampa Ela é ali, um né? baú de coberta. Ela é um baú de coberta. A ideia era essa. Porque meu quarto é pequeno, então eu precisava otimizar os espaços. Eu não posso ter guarda-roupa grande para guardar coberta, então eu precisava ter um espaço para guardar minhas cobertas. Daí a ideia foi o baú. Ficou E muito daí é um legal. baú, ele é um baú que tem a largura da cama, que é 1,38 e a altura dele por dentro, acho que 80 centímetros, se eu não estou enganada. Então ele é um baú grande, com 30 de largura, então é um baú grande, assim, cabe bastante coberta lá. Pelas imagens, a impressão que fica é que vocês fizeram em duas etapas. Uma etapa foi construir, e aí vocês já passaram a usar. E uma Isso, segunda etapa foi decorar, que foi quando vocês pintaram de branco. E me parece que isso. na cabeceira vocês forraram. O que, que é aquilo em material? Eu coloquei um papel de parede que tem uma trama de palha. Ele parece uma palha, assim. Porque como a minha casa é toda rústica, se eu deixasse tudo branco, ia estar faltando alguma coisa. Daí eu Ficou fiz bem uma bonito. é uma trama de palha, assim. Ele tem é um tipo um xadrezinho assim de palha. É um Muito papel de parede legal. que você compra de rolo, esses prontos que você compra de rolo. E a sua parede, as suas paredes, você também forrou, né? Forrei. Forrei de TNT com arabescos, porque as paredes de madeira elas foram manchando com o tempo, que a gente usou uma tinta um pouco mais inferior, e daí a gente forrou com TNT e ficou como se fosse um papel de parede também. Muito legal. E ainda nesse quarto, você teve essa sacada incrível que eu nunca tinha visto, de aproveitar um canto do quarto que estava ali, eu não sei o que que tinha ali antes. Então, esse espaço no quarto, quando a gente fez, como eu fiz o desenho da casa, a minha ideia inicial era fazer um closet, porque o quarto era pequeno, Eu fazer um closet imaginei que ali. seria isso, um espaço para um guarda-roupa Mas, ali e tal. mas eu não tive orçamento para fazer o closet, né? E daí eu resolvi que eu ia, como professora, eu precisava de um espaço para mim poder trabalhar, né? O Um professor espaço precisa desse profissional, espaço. né? Isso. Daí eu resolvi fazer esse escritório. De início, ele ainda era mais apertadinho, porque eu tinha uma televisão de tubo no quarto, aquela que está lá no barracão agora. Então, a gente escondeu a bunda do tubo lá atrás e colocamos embutida a TV. Se eu olhava de frente, era plana, mas a bunda dela estava escondida lá atrás no escritório. Agora a gente ganhou mais espaço, porque eu tirei aquela TV e coloquei uma plana, então agora está um pouquinho melhor. Mas ficou muito legal, porque você botou, você fez, né, uma estante que dá Em para colocar volta. bastante coisa ali e tal. E do lado ficou um vãozinho, que você inclusive fechou ali. Ficou um vãozinho e aquele vãozinho dá acesso atrás da estante a esse Isso. espaço que seria o closet e que acabou se transformando no teu escritório. Um escritório legal, porque tem mesa, cadeira, Isso. armário, espaço para impressora, computador. Isso. Ali tem todo o meu espaço de trabalho, tá ali. Tudo que eu preciso, ele tá ali. Ficou pequenininho, ele só cabe eu ali dentro, mas pelo menos fica organizado as minhas coisas de trabalho, né? E tudo E isso daí saiu da tua cabeça. sai, sai. Eu acho que meu marido fala que falta algum parafuso. Ou sobra, né? Agora, Gislaine, como é que você se sente quando você olha tudo isso que você conquistou? Você e seu marido Ah, conquistaram isso. Muitas das coisas, a maioria delas, com o trabalho braçal de vocês mesmos para isso, transformar em não. realidade os sonhos de Muito vocês, né? Dorflex. Como é que você se Muito sente? Dorflex. Muito orgulhosa. Eu acho que você. E eu tento inspirar meus filhos, né? Que quando a gente quer alguma coisa, a gente correndo atrás, a gente consegue. A gente sabe que a gente não tem condições de ter tudo aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente consegue alcançar trabalhando é válido, e vale muito mais quando a gente se esforça, né? Quando é do nosso suor que sai.
E eu me orgulho muito, eu falo assim, pode vir na minha casa e colocar, mas está faltando isso, faltou aquilo, não está assim, ainda não está bem no esquadro, mas ali o acabamento não interessa, fui eu que fiz, sabe? Fui eu que fiz, né? Não foi outra pessoa, fui eu que tive a ideia, fui eu que construí, fui eu que meti a mão na massa, fiz, cortei os dedos alguma vez, lixei, a gente tem as nossas cicatrizes aqui, né? O meu sangue e meu suor estão ali. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão se inspirar pelas ideias que você e o seu marido tiveram e pela força de vontade de vocês para fazerem coisas semelhantes nas casas delas. É, e como o meu marido fica quase doido, mas ainda estamos só no começo, eu ainda estou pensando em mais coisas. Como eu moro em sítio, eu tenho espaço aqui para inventar ainda bastante. Ele que aguente. Muito legal. E a gente só tem a te agradecer. E você que está aí assistindo, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal. E se por acaso tiver feito recentemente uma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que nós vamos ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!